Meu bom dia a você, meu irmão, meu bom dia a você, minha irmã querida, que todos os dias está comigo, estamos juntos, estamos estudando a palavra de Deus, está sendo uma bênção, está sendo muito maravilhoso. Eu tenho certeza que você está se sentindo muito bem, né? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando os seus filhos, tá? Abençoando a sua vida espiritual, intelectual, física, que você realmente seja uma pessoa diferente, tá? Quando nós conhecemos a Jesus e nós recebemos a Cristo, aceitamos a Ele, nunca mais a nossa vida é a mesma, tá? Cristo Jesus, Ele faz uma obra extraordinária de transformação, de renovação, tá? E você vive em novidade de vida. Nós estamos começando hoje a lição de número 5, tá? Hoje é sábado e eu quero cumprimentar você desejando um feliz sábado, um abençoado dia e que as bênçãos de Deus possam cair na sua vida, tá? Como chuva, que você seja muito abençoado. Para nós começarmos, nós vamos fazer uma oração neste momento. Se for possível, onde você estiver, feche seus olhos. Se não for, permaneça como você está. Nosso Deus amado, estamos hoje começando uma nova lição, a lição de número 5, e vai ser uma lição muito importante, de muito aprendizado. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe todos os meus irmãos, ouvintes da Tua Palavra, que estamos sempre juntos aprendendo mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição de número 5, Todas as Nações e Babel. É o título da nossa lição. O nosso estudo de toda esta semana, tá? Baseio no livro de Gênesis, no capítulo 9, tá? Lucas, capítulo 10, Mateus, capítulo 1, Lucas também, capítulo 1, Salmo 139, Colossenses e Gênesis, capítulo também 1, tá? Muito bem. Quando, meus queridos, Deus fez com que as águas do dilúvio se secassem, né? E a arca foi aberta, Noé saiu da arca, tá? Agora ele já estava em terra seca. A ordem de Deus foi para que os seus descendentes, né, os seus filhos, pudessem repovoar, né, povoar a terra outra vez, tá? Então Deus havia dado ordem para eles multiplicarem, encher a terra, povoar, espalhar pela terra. Ok, muito bem. Os filhos, né, de Noé, que havia aprendido do seu pai, havia, né, seguido os ensinamentos do seu pai, consequentemente, meus queridos, eles continuaram obedecendo a Deus, guardando os mandamentos de Deus. É claro que tinha um ou outro ali, né, que volta e meia eles davam aquelas caídas, né, aquelas recaídas. Nós temos também, todos nós temos as nossas recaídas, os nossos altos e baixos, tá? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Tem dia que a gente está com muita fé, tem dia que a gente está com pouca fé, né? Tem dia que parece, como diz no ditado, a maré não tá para peixe, né? De repente o Espírito Santo ele chega para você e diz assim, olha, você precisa se erguer, você precisa levantar, você precisa melhorar, você precisa, né, vigiar mais, enfim. A obra do Espírito Santo é isso, meus irmãos. Na nossa vida, nos fortalecer e nos ajudar a preparar, né, cada dia para viver uma vida de acordo com os ensinamentos, com os princípios de Deus. Muito bem, os filhos de Noé, né, começaram a crescer, novamente em números de pessoas, né, tiveram filhos, filhas e desenvolveram e foram ali se espalhando, né. Alguns decidiram, procuraram as planícies, enfim, construir cidades,
Mas, meus queridos, não demorou muito para que o pecado dos antediluvianos agora tomasse conta outra vez do coração dos descendentes de Noé, da sua descendência, das suas gerações posteriores. Não demorou muito. Começaram a desacreditar na palavra de Deus, a desacreditar em Deus, começaram alguns a acreditar que o dilúvio não foi um juiz de Deus, mas foi um descontrole na atmosfera. Tá? Há também outros que já começaram a acreditar que realmente, continuar acreditando que realmente o dilúvio foi mandado por Deus, mas criou ódio, assim como Caim criou ódio de Deus, raiva, ironia contra Deus, porque Deus puniu aquelas gerações, porque Deus destruiu. E enfim, cada um começou a dispersar pelas suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, e poucos seguiram os ensinamentos dados por Deus, os ensinamentos do patriarca Noé. Tá? E chegaram então à conclusão, entre ideias, de que eles deveriam construir agora uma torre que atingisse até as nuvens, a fim de que se um novo dilúvio viesse a cair sobre a terra, então eles tinham um local seguro, era o que eles acreditavam, se é que o ser humano consegue fazer alguma coisa segura, mas eles tinham ali um refúgio onde eles deveriam refugiar. Esqueceram do arco-íris, que era a aliança de Deus feita com Noé, e os seus filhos, de que nunca mais a terra seria totalizada, destruída, de total destruição pelo novo dilúvio. Tá? Deixaram de acreditar nas promessas e na palavra de Deus e começaram a seguir, então, meus queridos, o seu próprio impulso, o desejo do coração. Tá? E nós temos uma lição muito importante para esta semana. Desejar fazer uma torre, tá, que atingisse até as nuvens, não era outra coisa, meus queridos, senão Satanás tendo a ideia, e usando os seus instrumentos, a fim de que aquele plano velho, antigo que ele tinha, você se lembra, Eu sou semelhante a Deus, irei, construir o meu trono acima das nuvens. Não era outra ideia senão o próprio Satanás tomando, meus queridos, aquelas pessoas que estavam sob o seu controle a fim de executar o seu projeto. Tá? Enquanto Deus disse para Adão e Eva que eles não deveriam comer daquele fruto da ciência do bem e do mal, da árvore que estava ali no meio do jardim, e Satanás então, por meio da serpente, nós estudamos na semana atrasada esta lição, Satanás, por meio da serpente, incorporada na serpente, ele prometeu para Eva que ela não morreria. Tá? E uma outra promessa também, que ele diz que se eles comessem, eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tá? E então, com essa filosofia ensinada por Satanás, meus queridos, ele estava demonstrando para Adão e Eva que eles eram independentes de Deus, não precisavam de Deus. Eles próprios eram Deus. Poderia continuar vivendo com as suas próprias obras. A Torre de Babel não era diferente.
Era o próprio Satanás dizendo: vocês não precisam de Deus. Vocês podem construir uma cidade para vocês. Vocês podem construir uma torre de segurança para vocês. Vocês têm poder, vocês é Deus. Tá? O poder de fazer, o poder de criar está sobre as suas mãos. Você viu como o Satanás é astuto? E queridos, Satanás ele sempre trabalha desde o princípio com um único projeto: distanciar você de Deus e desacreditar você de Deus e fazer você acreditar que você é totalmente independente de Deus. Tá? A estratégia dele é a mesma. Ele não muda. A única coisa que ele faz é fantasiar a sua estratégia para tentar lhe enganar com mais facilidade. Tá? Mas é sempre a mesma. A Torre de Babel não era outra coisa senão uma tentativa de independência de Deus, de separar de Deus, de dizer: eu não acredito em Deus, Deus não existe para mim, eu sou Deus, eu posso fazer. Seria isso, meus queridos. Mas a palavra de Deus diz que eles começaram a construir. Tá? E estava dando andamento no projeto. Mas em um dado momento, Deus ele foi obrigado novamente a interferir no projeto daqueles homens ímpios, tá? E quando Deus, meus queridos, interferiu para que eles não continuassem com aquela ideia maluca, diabólica, satânica, Deus então confundiu a linguagem deles. Ou seja, ali Deus criou vários idiomas. E foi desta maneira que aquilo que era maldição, quando Deus os amaldiçoou, pelo projeto da criação da Torre de Babel, que significa confusão. Então, meus queridos, Deus ele usou esse meio, esta forma, para poder espalhá-los, a fim de que eles pudessem povoar o mundo. A tendência do ser humano é sempre desobedecer a Deus e fazer a sua própria vontade. Tá? Então foi aí que Deus confundiu a linguagem deles. E então, quando eles estavam ali na construção, e necessitava de algum material e pedia para que o outro pudesse auxiliá-lo, trazendo aquele material, ele entendia com outro linguajar, com outro idioma. E aí ficou difícil para eles continuar, porque um não entendia o outro. Tá? E foi daí, então, que nasceu os vários idiomas. E aí houve a necessidade, sim, deles se espalhar pelo mundo. Tá? Queridos, esta semana nós vamos estudar esta lição e vamos descobrir os significados da Torre de Babel. Tá? O que significa a Torre de Babel? Vai ser uma lição muito importante, muito aprendizado para nós, porque, meus queridos, essa lição, tá? Que há tanto tempo Deus precisou confundir a linguagem daqueles homens para que eles pudessem se espalhar, para não criar essa torre. Tá? Mas ela tem uma mensagem muito, muito importante, porque o diabo, Satanás, ele continua trabalhando na tentativa da criação de uma Torre de Babel no seu coração, no meu coração e no coração de todos. Tá? A Torre de Babel está dentro de um contexto profético.
tá? Que desde então, meus queridos, Satanás ele tem trabalhado arduamente a fim de que essa torre seja construída. Tá? Mas em que sentido ela será construída? Nós vamos descobrir esta semana e eu já estou te convidando e apelando você para não deixar de estudar a sua lição. Queridos, que Deus realmente te abençoe, que você tenha um dia muito maravilhoso na presença de Deus, um bom e abençoado sábado, tá? E que realmente você tenha o Espírito de Cristo Jesus constantemente na sua vida. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juiz. É o Espírito de Deus que te guia em toda a verdade. E não em partes da verdade, mas em toda a verdade. Fique com Deus. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.